Michele Bolsonaro voltou a ter surtos com o Lula. Eu particularmente acho que é uma inveja que ela tem da Janja. Depois daquela foto divulgada com o Lula de sunga, que mostraram lá o Lula com um pacotão, né, uns colchões, em comparação com o Bolsonaro, que é o homem do pacotinho, por isso que o filho dele chama Eduardo Bananinha. Mas Michele surtou atacando Lula com acusações falsas e teorias da conspiração. Mas ela tá surtada porque apesar da popularidade do Lula ter caído, saiu um resultado que foi um resultado muito interessante. Desde 1995, não houve um aumento real no salário tão grande quanto houve em 2023 já no governo Lula. Mas eu quero saber a sua opinião. Por que Michele surta com o Lula? É porque ele é o pacotão e o Bolsonaro é o pacotinho? E o que você achou dessa queda de aprovação de Lula? Qual o motivo disso? Se você gosta de Michele surtando com o Lula, deixa o like e se inscreva no canal. Esse ataque da Michele ao Lula aconteceu no evento do PL Mulher. E Michele deu uma surtada, trazendo teorias da conspiração, tudo aquilo que a gente já está muito acostumado. Mas o que ela falou? Ela começou a dizer que o Lula ele é misógino. O Lula é misógino, porque o Lula faz um descaso com as mulheres. Ele, Lula, que defende muito as mulheres, teve duas chances de indicar uma mulher ao STF e não indicou. Indicou o Zanin e o Flávio Dino. As mesmas duas oportunidades que Bolsonaro teve também, mas Bolsonaro não indicou, mas Michele não fala nada, né? Por quê? Não sei, talvez ela estivesse lá fazendo algum tipo de compra com o cartão de crédito da amiga e aí ela não pôde prestar atenção nas indicações do STF, ou ela estava gritando junto com o André Mendonça. Depois ela falou que o Lula agiu com misoginia e deboche com a Maria Corina, que é a opositora do Nicolás Maduro, que não vai poder disputar a campanha agora em julho, e começou a fazer reclamações. E ela falou que o Lula desrespeitou, que o Lula é misógino por conta disso. O que o Lula falou? O Lula disse o seguinte, olha, em 2018, eu não fiquei chorando quando eu fui inelegível. Quando eu fiquei inelegível, eu indiquei o meu sucessor. Ou indiquei um outro candidato no meu lugar. E o Lula falou isso, não importa se era homem, se era mulher. Ele falou, não fica chorando, lança o seu candidato. Mas não. Todo mundo falou agora que o Lula é misógino, que o Lula tem descaso. Isso tudo é desespero. Além disso, Michele começou com teorias da conspiração, teorias falsas. Falando que o Lula, ele promove aquela política de tirar a pessoinha de dentro dela, sabe? Aquela política que começa com A, depois a política, nós temos que macetar, né? Essa coisa de tirar a pessoa de dentro que a gente tem que tomar cuidado na hora de falar. E também temos que macetar aquelas coisinhas, né? O tabaco, sabe? Aquele tabaco que é mais natural. Primeiro que isso é uma mentira de Michele. E é uma mentira por quê? Porque, pessoal, o Lula não está colocando isso em pauta. Isso aí é uma reportagem hoje, se não me engano, no Metrópolis, falando que o Lula tem aberto mão de projetos de pautas de esquerda, porque essas duas são pautas de esquerda, para não melindrar o Congresso e conseguir passar os seus projetos no âmbito econômico. Pronto! O que Michele está falando sobre o Lula é falso, é mentira, é uma imputação de conspiração. Que os bolsonaristas adoram, pessoal. Os bolsonaristas adoram teorias da conspiração. É o elemento que os une. Por isso que eu falo pra vocês que Michele é a única herdeira de Bolsonaro e o PL já percebeu isso. Quando eu falo que as pessoas dizem, mas você fica puxando o saco, não é puxando o saco, queridão. O que eu tô fazendo é a leitura do cenário político brasileiro, que Michele gradativamente está substituindo Bolsonaro no bolsonarismo. E o discurso que Bolsonaro fez na Avenida Paulista, de ideologia, comunismo, aquela bobajaiada toda, engaja o bolsonarista não pelo discurso em si, mas pela teoria conspiratória embutida. O bolsonarista, ele gosta da teoria da conspiração, ele se une ao redor da teoria da conspiração. E é muito fácil para Michele fazer isso. Ela consegue trazer o discurso político e religioso, que para ela não tem distinção. Todos os discursos dela são pregações. E ela consegue embutir uma teoria da conspiração aqui ou acolá para alimentar o bolsonarismo como ela fez no último sábado. Pronto! Ela tem essa capacidade. Claro que ela não consegue discutir economia com o Minion aqui. Ela não tem essa capacidade. Economia, política pública, que ela acha de educação, que ela acha de saúde, que ela acha de segurança pública, política externa, ela não faz ideia. Mas ela está conseguindo sim substituir o Bolsonaro, trazendo essas teorias conspiratórias. Mas aí o Lula caiu de aprovação, vão dizer, agora o avanço do bolsonarismo. Pera lá! Calma! Calma! Calma!
Eu ouvi muito comentarista político que nunca fez um TCC na vida. Porque muitos comentaristas políticos não têm diploma universitário. E por que você bate tanto nessa tecla? Porque eles acham que eles têm um nível superior para poder atacar o Lula. Porque o Lula é um torneiro mecânico. Ele tem diploma, mas esses comentaristas políticos não têm. Então os caras não fizeram um TCC na vida e querem interpretar pesquisa quantitativa. Que é a pesquisa que apresenta, entre aspas, números. Não é assim. Todo número representa algo que você precisa interpretar. No dia que saiu a pesquisa da Quest, eu falei, o resultado está refletindo o que aconteceu no segundo turno. Que é a divisão do nosso país, é a polarização. Então você tem uma campanha da mídia atacando o governo e falando que ele errou contra Israel, aquela coisa toda. Ótimo, beleza. Como que você quer que a aprovação se mantenha, sendo que você tem um país polarizado, você tem um país dividido e uma campanha pesada contra? Não tem como manter a aprovação. Óbvio que não tem. E era normal que isso acontecesse. E outra, saiu um resultado da pesquisa Quest, divulgado pelo Lauro Jardim, que 83% da população brasileira sente que a polarização aumentou. A gente sabe disso. E saiu um outro resultado da Atlas Intel mostrando que 32% da população brasileira se diz bolsonarista, 31% se enxerga Lula. Então você tem 30 e 30, dá 60. Os outros vêm como? 30% também que estão ali no meio. É a divisão que nós temos no nosso país, que já está consolidado há muito tempo. Desde 2019 nós falamos aqui no canal. O pessoal falava, pesquisa de aprovação do Bolsonaro, olha, ele tem o menor patamar de aprovação, não interessa a desaprovação de Bolsonaro. O que interessava e nós identificamos é que o Bolsonaro mantinha uma resiliência de 30% de aprovação, que é a quantidade de bolsonaristas que nós temos no país. Isso já vem um tempo, porque a população se politizou, agora ela se identifica melhor. Não é mais aquela coisa de, aí não, é o PSDB, aí a oposição PT ao PSDB. Não tem mais isso. Tem uma oposição de fato que as pessoas se identificam que eles são os bolsonaristas, que são os fracassados, que se identificam com o Bolsonaro que é o fracassado mor. É assim a interpretação. Mas se você for pegar a vida da população, a população melhorou. Houve um aumento real na renda dos brasileiros, como nunca aconteceu desde 1995. Dados de pesquisadores da FGV. Desde o Plano Real. O maior aumento foi em 2023. Por quê? Retomada de políticas econômicas ou políticas públicas do governo Lula, como, por exemplo, Minha Casa Minha Vida. E expansão do Bolsa Família. Por quê? Porque o Bolsa Família tem um efeito multiplicador. O que isso significa? Que você aumenta um pouquinho o salário ou a renda daquela população lá na base da pirâmide e você tem um efeito cascata, porque essas pessoas, ao invés de elas comprarem um saco de arroz, agora elas compram 2. Então você precisa aumentar a produção de arroz. Como que faz para aumentar a produção de arroz? Você precisa comprar mais insumos. Você precisa expandir. Ah, mas aí eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que ter mais uma mão de obra. Eu vou lá e contrato mais uma pessoa. Essa pessoa vai ter um salário melhor, ela vai conseguir comprar mais um saco de arroz. E aí você multiplica as coisas. E não foi somente a renda individual, a renda familiar cresceu também. E outros indicadores também melhoraram. Tudo isso com o governo Lula. E o melhor de tudo, o mais interessante, é que saiu uma pesquisa do IPEC, segundo o Lauro Jardim, que mostra que mais de 60% da população brasileira, 61% para ser mais exato, achou que o Bolsonaro errou ao fazer aquele evento em São Paulo. 30%, claro, a quantidade de bolsonaristas. Mas mesmo dentro daqueles que votaram em Bolsonaro no segundo turno, 34% considera que o Bolsonaro errou. Por que errou? Errou. Daí a pesquisa não mostra. Segundo o que é interessante, né? Que o Lauro Jardim ele fala, ele que trouxe os dados da pesquisa Quest, que a população brasileira, voltando àquele tópico que nós falamos anteriormente, agora parece que ela está muito mais orgulhosa da divisão, da polarização. É como quase com uma forma de moldar o caráter. Não, eu sim, sou bolsonarista, eu sou dessa forma, eu sou petista, eu sou dessa forma. O caráter está moldado na polarização. É claro que ia ter esse resultado de queda da aprovação do Lula. Pronto. Mas as coisas estão caminhando e os bolsonaristas continuam surtando. Continuam surtando.